porque a palavra do Senhor é maravilhosa e nós temos que se alegrar na presença dele, exaltar o nome dele, né? Louvar o Senhor, glorificar, bater palma, porque o Senhor é tudo em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, Deus tremendo, aleluia. Os irmãos estavam a Bíblia lá em 2 Coríntios. Deus maravilhoso, Deus de poder e glória, aleluia, Jesus. Grande Deus de poder e glória, Deus de milagre. Grande Deus de poder e glória. 2 Coríntios 4, no verso 7. Vamos estar lendo aqui do verso 6 em diante a palavra do Senhor. Deus maravilhoso, Deus tremendo. Os irmãos acharam? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então a palavra do Senhor aqui, capítulo 4, no verso 6, vem dizendo: porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem sentar. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Deus poderoso, Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Temos aqui uma palavra tão maravilhosa, uma palavra gloriosa, né, irmãos? Às vezes, muitas das vezes, irmãos, nós estamos no sofrimento, na luta, e nós não entendemos. Muitas das vezes nós reclamamos por causa das lutas, né? Mas a palavra do Senhor fala que, assim como Jesus sofreu, né? Quando a palavra do Senhor fala que nós carregamos em nosso corpo a mortificação de Cristo, ele sofreu, né? Então nós também, como filho dele, né? Vamos sofrer. Aleluia. Deus é tão maravilhoso que ele faz tantas maravilhas para nós e muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos agradecer conforme nós devemos agradecer ao nosso Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós achamos porque nós servimos a Deus, nós estamos na presença dele, nós pode tudo. Mas nós não pode não, irmãos. É só Jesus que pode tudo em nossa vida. Muitas das vezes nós achamos assim, no tempo de hoje em dia é assim, né? Muitas pessoas falam, eu sou cristão, eu sou crente, e eu sou isso, eu sou aquilo. Mas nós é apenas um vaso de barro. Nós somos apenas um vaso de barro, irmãos. E um vaso de barro tem tanta facilidade para se quebrar. Então, diante dessa palavra, eu fico vendo aqui, né, como que Deus é tão maravilhoso. Ele vem nos ensinando, né? Aqui é onde eu li aqui no verso 6, é onde ele vem dizendo, porque Deus que disse que das trevas resplandece luz, né? Então, o Senhor diz que das trevas resplandece a luz. Por quê? Quando nós estamos perdidos lá fora no mundo, nas trevas, né? Se nós cremos no poder dele, a partir do momento que ele nos chama, e nós vemos para a presença dele, aí nós somos iluminados por Cristo. Nós somos iluminados por Jesus, aleluia. Então essa palavra é muito maravilhosa, né? E ele vem dizendo ainda, aleluia, Jesus, para a iluminação do conhecimento da glória
Então, irmãos, nós devemos ter conhecimento do que é Deus, o que é servir o nosso Deus, o que é viver na presença do nosso Deus, aleluia. Porque a partir do momento que Ele iluminou o nosso coração para o conhecimento, é para nós saber que Ele é Deus, aleluia. É para nós obedecer, nós não temos que querer fazer, nós só temos que obedecer, aleluia. Muitas das vezes nós achamos que nós que sabemos, nós que devemos fazer o que vem no nosso coração, o que dá vontade do nosso coração, mas não é. É Deus que decide, é Ele que sabe, é Ele que manda na minha vida, é Ele que manda na sua vida, decanta a manai. Muitas das vezes eu paro para pensar, eu falo para Ele, Senhor, me diminua, Pai, dia por dia, papai, aleluia. Eu quero ser pequenininha diante de Ti, Senhor, aleluia. Porque eu sei que eu sou apenas um vaso de barro, aleluia. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos fazer da nossa maneira, é o que o nosso coração manda. Se o nosso coração mandar nós se matar, nós vamos se matar? Não. Então, assim como nós vigiamos para não se matar quando o nosso coração manda, aleluia, nós também devemos vigiar quando o nosso coração fala para fazer as maldades, para fazer ruindade, aleluia. Irmãos, nós que servimos a Deus, nós temos que entregar a nossa vida na mão de Deus, deixar Ele agir, aleluia, porque nós somos vaso de barro. De uma hora para outra nós caímos e quebramos, irmãos. Se nós andamos brincando com Deus, nós caímos e quebramos, aleluia. Então a palavra do Senhor vem dizendo, né? Aleluia. Porque Deus disse, aleluia, que das trevas resplandece luz em nossos corações para o conhecimento, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aleluia. Então, por que nós não conhecemos a glória de Deus? Nós não sabemos o que é a glória de Deus, aleluia. Nós não sabemos o que é, irmão. Se Ele iluminou o nosso coração para saber o conhecimento da glória dEle, nós não sabemos, nós não estamos na presença dEle, é porque nós sabemos. Então, nós vamos honrar esse nome que Deus nos deu para nós, de cristão, de filho verdadeiro, com direito na herança, aleluia. Muitas das vezes eu paro para pensar, eu falo, Senhor, muitas das vezes eu acho que eu estou sendo quebrada, porque a luta na minha casa é grande. Mas, irmãos, eu estou chorando, não é de tristeza. Eu choro porque eu sinto o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu choro porque eu sou muito feliz por eu servir um Deus, aleluia, que me ensina. Um Deus que me exorta, um Deus que me chicoteia, irmãos. Um Deus que me chicoteia. Porque eu sou chicoteado, aleluia. Eu falo para Ele, Senhor, quando eu errar, o Senhor pode me chicotear. E às vezes, quando a luta está grande, eu falo na minha oração, eu errei, Senhor. Me perdoa, porque eu errei, eu não sei aonde, eu não sei no que, mas eu errei. Aleluia. Mas eu te agradeço, porque enquanto o Senhor, papai querido, está me chicoteando, eu estou aprendendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é muito maravilhoso, Deus é lindo, irmãos, aleluia. E nós sabemos que Ele é tudo na nossa vida. Nós sabemos que nós sem Ele nada somos. Nós não somos nada, irmãos, sem Jesus na nossa vida. Muitas das vezes, quando nós estávamos lá fora, nós estávamos na diversão, nós achávamos, nós, irmãos, nós éramos despercebidos, irmãos. Lá fora a luta era pior ainda. Mas eu não bebia, eu não saía, mas para as pessoas que bebem, que diverte, para eles vai estar apagando a mágoa, eles não entendem. Aí ele está ali, está apagando a mágoa, né? Eles acham que é ali que vai passar, mas no outro dia é bem pior. Mas nós que temos conhecimento, nós que temos a nossa cabeça no lugar, nós que fazemos as coisas certas, nós sofremos com os acontecimentos, irmãos. Nós sofremos com os acontecimentos, mas nós não entristecemos. A palavra do Senhor vem dizendo aqui para nós, ó, que nós somos atribulados, nós somos angustiados, né? Nós somos atribulados e não angustiados, perplexos, mas não desanimado, perseguido, mas não desanimado, abatido, mas não destruído. Aleluia! Então a luta nossa é grande, mas nós é feliz, porque nós temos um
seja o nome do Senhor. Grande Deus de maravilha. Aqui no verso 7 vem dizendo assim, ó. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmão, veja a palavra desta noite, irmão. A excelência de Deus é de Jesus, do Espírito Santo, mas não de nós, aleluia. E muitas das vezes nós confundimos as coisas, irmãos. Nós que somos cristãos, nós não podemos confundir a palavra de Deus, aleluia. Veja que a palavra maravilhosa é de Deus, a excelência, não nossa. Então, muitas das vezes eu erro, irmão, eu falo as coisas, depois eu choro, até que meus filhos mesmo. Às vezes eu falo, depois eu vou lá e falo, Senhor, mas por que eu, né? Se eu peço para o Senhor, por que eu tenho que estar querendo ir na frente, né? Por que eu tenho que estar querendo falar alguma coisa se eu já pedi para o Senhor? Porque a excelência é de Deus, não de nós, aleluia. É tudo de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, aquele que nos amou, que foi entregue aos homens por nós, por amor de nós. Aquele que um dia padeceu, derramando teu sangue, aleluia, por amor de nós. Maravilha. Que maravilha. Quando a gente para pensar que tudo isso aconteceu porque Ele nos amou. A palavra dele diz que antes de nós amou Ele nos amou, aleluia. Veja que maravilha, irmãos. Ele foi entregue ao mundo, aleluia. Ele foi entregue àquele povo, né, para poder destruir a vida dele por amor de nós, porque Deus amou nós de tal maneira que entregou teu Filho único, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse vaso, irmão, muitas das vezes nós estamos deixando esse vaso vazio, aleluia. Esse vaso tem que estar cheio. Esse vaso tem que estar cheio da glória de Deus, aleluia. Com a iluminação, aleluia, do conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, irmãos, nós temos pessoas, irmãos, bem-aventurados. Quando nós sabemos que esse tesouro que há nesse vaso de barro é o Espírito Santo que canta lá no ar. É o Espírito de Deus orienta lá na casa. É o Espírito Santo que é esse tesouro que está nesse vaso de barro. Aleluia. E nós temos que fazer Ele, nós temos que fazer tudo para Ele permanecer. Nós temos que glorificar o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que abençoar, aleluia, as pessoas. Nós temos que tratar as pessoas, aleluia, diferente, aleluia. Como trata os cristãos verdadeiros em Cristo, aleluia. Para que esse tesouro venha brilhar dentro de nós. Para que esse tesouro, aleluia, venha crescer dentro de nós e canta, aleluia. Porque Deus é maravilhoso. Já imaginou, irmãos, que maravilha? Nós temos um tesouro. Nós temos um tesouro dentro de nós, aleluia. A palavra do Senhor fala que nós temos um tesouro. Então, irmãos, é muito maravilhoso quando nós lembramos que por causa desse tesouro que nós temos dentro de nós, aleluia. Temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus, não de nós. Então nós temos que fazer para Deus, tudo para Deus, trabalhar para Deus, cantar para Deus, louvar para Deus, amar para Deus, alimentar para Deus, tudo para Deus, aleluia. Porque a excelência é dele. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que está dizendo, irmãos, aleluia, é tudo para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos dar as coisas ruins para Ele, não. São coisas boas, maravilhosas, aleluia. Grande Deus de maravilha. Quando nós vamos fazer um jejum para entregar para Ele, vamos saber fazer. Quando nós vamos fazer uma consagração para o nosso Deus, vamos saber fazer. Quando nós for louvar para Ele, vamos saber louvar. Quando nós for ler a palavra dEle, vamos levar a palavra dEle certa, da maneira correta, aleluia. Porque tem muitas pessoas que lêem só uma palavra e aí eles falam só em cima daquela palavra e o resto que é forte, que deve falar, não é falado, não é dito. Aquela parte forte não é dito, aleluia. Mas a palavra do Senhor é para ser dita. É para ser falada a palavra do Senhor. Muitas das vezes
vezes nós temos medo, aleluia. Tem pessoas que falam a palavra pesada. Meu Deus, para que veio escrito para nós essa Bíblia? Para que veio essa espada para o cristão, aleluia? Não é para cortar? Louvado seja o nome do Senhor. Essa aqui é a espada que corta, aleluia, dos dois lados, aleluia. A espada que corta dos dois gumes. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a espada verdadeira, aleluia. E com ela, nós atravessamos barreira. Com essa espada, nós cruzamos qualquer lugar, nós entramos em qualquer lugar, nós saímos, aleluia. Porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor do Exército, do Deus poderoso. Exaltado é esse Deus. Glorifique esse Deus, irmãos, aleluia. Porque Ele é digno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse tesouro, irmão, tem que estar brilhando, irmão, diante de Deus. Esse tesouro precisa brilhar diante de Deus, aleluia. Para que esse vaso não venha quebrar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é muito maravilhosa, irmãos. Porque se nós fazer a vontade do nosso Deus, para esse tesouro brilhar, nós somos tudo isso que essa palavra falou aqui. Mas nós nunca vamos ser destruídos. Nós somos abatidos, nós somos perplexos, nós somos desanimados. Mas destruídos não. Nunca destruídos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatido, mas não destruído. Trazendo sempre em nosso corpo a mortificação de Cristo. Nós está sofrendo, está doendo, mas nós está carregando a mortificação de Cristo. Aleluia, Jesus. Nós estamos carregando a mortificação de Cristo, é coisa que os outros não carregam. É só aquele que trabalha para Ele. É só aquele que faz a vontade dEle. É só aquele, aleluia, que está na obra dEle, na presença dEle. Aquele que Ele um dia chamou, aleluia, para ter direito na herança. Para ser chamado de filho com direito na herança do Pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos pensar, irmãos, o que nós somos. Apenas um vaso de barro. Que se não fosse a excelência de Cristo, se não fosse a excelência de Deus, o que seria de nós? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com Ele é muito bom. Aleluia. A sua benignidade dura para todos sempre. Ele olhou para nós com um olhar de amor. Aleluia. E permitiu esse tesouro em esse vaso de barro. Aleluia. Que somos nós. Porque a palavra fala que nós somos morada do Espírito Santo. Que nós somos a casa de Deus, aleluia. Então, irmãos, a casa de Deus tem que preparar, irmãos. A casa tem que estar preparada. Irmãos, para e pensa como essa é a casa de Deus. Às vezes eu fico lá em casa meditando, eu fico pensando, eu falo, meu Deus, quando a gente tem um problema na coluna, olha, irmãos, quando nós temos um problema na coluna, irmãos, nós não suportamos dor pelo corpo inteiro. O nosso corpo dói tudo. Eu não sei se os irmãos têm problema de coluna, mas eu tenho, dói o corpo inteirinho por causa de um problema. Aí eu fico pensando, eu falo, e a casa de Deus pode ter problema? Porque se tiver um problema na casa de Deus, como que vai habitar nela? Se está toda machucada, se está toda arrebentada. Então, irmãos, quando casa de Deus espiritual, irmãos, eu fico pensando, porque a casa carnal é fraca mesmo. Dói, machuca, né? Mas a casa espiritual de Deus tem que estar sã. A casa espiritual de Deus não pode ter problema, o espírito tem que estar são, irmãos. Nós precisamos fazer tudo para nosso espírito ser são, aleluia. Para nós agradar o nosso Deus. Para nós agradar Jesus. Agradar o Espírito Santo. Porque Ele quer nos abençoar. Ele anda abençoando, mas Ele quer nos levar para a glória. Ele quer nos levar para morar com Ele. O que
vós, não se turbem os vossos corações. Crê em Deus e crê também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não teria dito. Eu vou para o Pai, preparar lugar. E se vos preparar, virei e levarei. Para onde eu estiver, estará comigo. Aleluia. Veja que palavra maravilhosa, irmãos. Então Ele quer nos levar, irmãos. Ele quer nos levar para a glória. Mas Ele quer que nós seja aquela casa que Deus já preparou para ser morada do Espírito Santo. Né? Não foi isso que Ele disse? Eu vou para o Pai. Né? Mas eu envio o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Não foi isso que Ele disse? Que Ele enviava o Espírito Santo para ficar conosco? Para ficar com aquele que ele ficou quando ele partiu, quando Jesus subiu para o céu. Foi isso que Ele disse. E Ele enviaria o Espírito Santo. Vocês não ficaram só. Porque eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, vamos ser essa casa que Deus preparou para ser morada do Espírito Santo. Vamos ser essa casa, irmãos. Vamos fazer só a vontade do Pai. Nós não sabemos nada, nada, nada. Quando nós vamos fazer nossa vontade, nós vamos ser trabalhada, irmãos. Quando nós vamos fazer a nossa vontade, nada dá certo. Sai tudo errado. Nós pensamos que está sabendo, que está resolvendo o problema, nós está desmanchando, aleluia. Nós está voltando para trás, nós está estragando tudo, aleluia. Então, vamos fazer a vontade do nosso Pai. O nosso Pai que está no céu. Aquele que nos abençoou. Aquele que está nesta noite, aleluia. Querendo abençoar cada um, aleluia. Aqui, com uma bênção diferente, com uma bênção poderosa, aleluia. Ele hoje quer abençoar nessa noite, decanta da Manaia. Ele hoje quer curar. Ele hoje quer abençoar o seu trabalho. Ele hoje quer abençoar a sua profissão. Ele hoje quer ensinar você o Espírito Santo, aleluia. Ele hoje está presente na casa para ensinar mais e mais, aleluia. Basta dar lugar para o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai abençoar, porque você vai testemunhar, decanta, mamãe. Você vai testemunhar, aleluia. As bênçãos que o Senhor vai entregar para vocês nessa noite, aleluia. Porque Ele está presente neste lugar.